as mulheres, elas são participativas em tudo, elas só ficam nos bastidores, na verdade, né? Todos os prefeitos, todos os vereadores, homens, tem sempre uma mulher por trás que dá o suporte, que está do lado, que acompanha todo o movimento. Eu acho que a gente tem que aparecer mais, né? A gente tem que sair da questão de ser o coadjuvante e a gente tem que ser os protagonistas também dessa história. As questões todas estão evoluindo, todos os cenários estão evoluindo e as mulheres ainda permanecem como coadjuvantes. Aí a gente fala, não, vamos colocar mais mulheres para serem legisladoras, para serem vereadoras, para serem prefeitas, governadoras, mas a gente observa que a sociedade ela ainda tem um cunho um pouco machista. Em que sentido? A gente trabalha para evoluir nas questões políticas partidárias, políticas públicas, mas a gente observa que o nosso comportamento cotidiano ainda é um comportamento de pessoas do século passado, o comportamento da minha mãe, o comportamento da minha avó. E por que eu falo isso? Porque quando a gente tem meninas, filhas, a gente ainda alimenta essa ideia de que elas têm que ficar em casa lavando roupa, fazendo comida para o marido. E por que eu reforço? Porque a gente dá bonequinha para as meninas, a gente não deixa as meninas brincarem na rua, e a gente ainda usa a seguinte frase, usa e ouve muito. Mas isso não é uma coisa para menina. Você não pode ir porque você é menina. Então a gente tem que desmistificar essa questão. As mulheres têm mesmo que sair para a rua, as mulheres têm que participar, elas têm que ser candidatas, têm que ser eleitas, porque a gente participa de toda a vida do país, em todas as esferas, mas sempre como coadjuvante. Né? O nosso protagonismo ele fica um pouco que guardadinho lá do lado, né? Nós somos coadjuvantes e precisa aparecer mais. Eu acho que a gente tem que trazer as mulheres para a militância, né, para trazer para trabalhar de fato pelo município que ela mora, mas dando informação. Porque as mulheres ainda acham que política é coisa para homem, que política ela tem que ser exercida de uma outra forma. As mulheres ainda acham que política é você ter que ir atrás de determinadas coisas e que elas não se enquadram nisso, e não é assim. Né? As mulheres têm que ter o conhecimento de o que é ser político, como é que funciona a política, que caminhos nós podemos ter, o que nós podemos conseguir alcançar sendo políticas. E aí o que acontece também bastante, as mulheres elas falam assim, eu não vou ser política porque eu não tenho chance de me eleger porque é um mundo machista, muito pelo contrário. A gente tem que mostrar serviço, tem que ir atrás dos nossos anseios, porque a gente consegue, isso é fato, né? Uma coisa que eu achei legal, que eu vou falar para vocês, são essas reuniões onde são convidadas as mulheres para que elas tenham um esclarecimento sobre como é que funciona uma pessoa que é vereadora. O que faz uma pessoa que é vereador numa cidade grande ou numa cidade pequena? Ser governador, como é que é? Quais são as atribuições, né? Porque eles não sabem. As mulheres geralmente não sabem o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz uma vice-prefeita, não se sabe disso, né? Acho que isso é importante para que elas tenham condição de falar, olha, eu quero ser isso. A gente não quer ser professora, não quer ser advogada, não quer ser jornalista, fazer uma faculdade. Eu acho que é interessante que elas saibam também que existe uma outra forma de ajudar o lugar onde elas moram, o país e a cidade, sendo também política. Eu participei há uns dias atrás de um fórum, né? Onde pessoas levavam ideias novas, coisas que já foram feitas, que deram certo, e que a gente precisa aplicar essas coisas em outros lugares, né? Precisa ramificar, nós precisamos ser agentes de multiplicação das coisas boas que acontecem na política. E eu acho que o PSD Mulher, ele tem assim, condição de fazer com que mais mulheres ingressem na vida política, não é? E que a gente possa transformar esse mundo, transformar essa cidade, fazer com que tenha assim, a mão feminina em todas as coisas que são feitas, né? O meu marido, ele já é falecido, ele foi vereador por 2 mandatos. E quando ele estava na vereança, eu acompanhava, né? Eu ia com ele nas atividades de vereador que ele tinha. E eu passei a ter gosto por essa questão pública. E eu também sou professora do Estado já há 25 anos.
e trabalho de professora de história, que trabalha também essas questões políticas. E eu comecei a perceber que política não era bem aquilo que as pessoas falavam, né? Não é só a questão do política partidária, é a questão da política pública, que eu acho que é o legal, né? Você trabalhar de fato para a melhoria das condições das pessoas que moram no seu entorno. E aí eu comecei a me interessar pela questão da política pública. E aí eu comecei a ir nas reuniões e me candidatei a vereadora e tive a felicidade de me eleger. Fui a terceira mais votada da cidade, né? Foi assim eu fui a única vereadora naquele pleito, naquele mandato. Senti algumas dificuldades por ser uma Câmara, né, eminentemente de homens, e eu era a única mulher ali naquele momento. Tive que conquistar o meu espaço, mostrar para que eu estava ali, né? Mas a gente consegue. Ganhei o respeito dos meus colegas vereadores e a gente conseguiu fazer os 4 anos aí em paz e conseguimos trabalhar pelo município. Por causa do ministro Kassab. Eu tenho assim, uma admiração pelo trabalho que ele exerceu aqui na cidade de São Paulo, né? E eu tive o prazer de ter tido contato com ele. E aí ele me expôs assim, projetos muito interessantes que cabem na cidade que eu moro. Cidade pequena, uma cidade que depende de repasses da União, depende de repasses do Estado, do governo estadual. É uma cidade 100% área de manancial. E ele tem assim projetos muito interessantes, né? E eu achei que seria assim bacana de estar integrando um partido novo, com propostas novas, porque a política está tão desgastada, né? A gente vê tantas coisas, as pessoas falam tão mal de políticos, e aí a gente vê, de repente aparece uma pessoa com uma proposta interessante, uma proposta inovadora, que pode de fato auxiliar os municípios, né? E aí eu resolvi entrar para o PSD para poder trazer todas essas ideias novas para a cidade que eu moro.